No vídeo de hoje eu vou falar sobre efetividade e produtividade das empresas. Mais especificamente, eu quero te apresentar 6 indicadores, 6 coisas que você pode utilizar para prever a efetividade e a produtividade da sua empresa. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica por aí, que esse é o tema do vídeo de hoje. Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um vídeo aqui na RH Academy. Eu me chamo Alessandro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre efetividade organizacional e produtividade organizacional. Eu vou te ajudar a entender 6 principais itens, 6 principais indicadores que eu acredito que podem te ajudar muito a medir, a monitorar, a acompanhar e, obviamente, a agir, a melhorar a produtividade e a efetividade da sua empresa, independente do tamanho que a sua empresa tem. Ela pode ser micro, pequena, média ou grande. Ele vai te ajudar a entender isso tudo, vai te ajudar a melhorar essa produtividade. Lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre tem conteúdo novo sobre gestão de recursos humanos, psicologia organizacional e todos esses temas aí, liderança também. Acesse o rhacademy.com.br, a gente está com um site novo no ar, tem uma plataforma nova, a RH Academy está tomando cara de plataforma. E lá tem muito material interessante que pode te ajudar muito a entender mais e, obviamente, gerar resultados, Tem muito conhecimento para você fazer lá. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que já devem estar aparecendo, ou se não estão aparecendo, vão aparecer em breve para você aqui nesse vídeo, beleza? Vamos para o conteúdo então, que é o que interessa. Bom, vamos entender um pouquinho, O que é efetividade organizacional antes da gente começar a discutir os 6 fatores. Bom, se a gente for analisar, se a gente for estudar, o termo efetividade é basicamente a capacidade de produzir e manter um efeito real. Putz, Alessandro, mas o que é isso? Ou seja, é a capacidade que a sua empresa, por exemplo, tem de produzir uma peça, sei lá, um celular, e manter a produção desse celular no mesmo padrão, das mesmas formas, nos mesmos formatos, com mínimo erro ou com uma mínima taxa de erro. Ou seja, capacidade de produzir e manter um efeito real. Efeito real, celular. Capacidade de produzir é produzir o celular e manter a produção desse celular. Se a sua empresa tem essas 3 coisas, você pode entender que a sua empresa é efetiva, ou seja, ela tem efetividade. Tá, beleza. Qual é a relação disso com produtividade? Bom, quando a gente fala em produtividade, é basicamente a utilização dos recursos que a sua empresa tem. E aí nós podemos entender como recursos humanos, recursos materiais, insumo, matéria-prima, recursos físicos, o espaço físico da sua empresa, computadores, máquinas, equipamentos, para produzir algo. Olha aí, e o algo pode ser esse celular também. Então, efetividade é a capacidade de manter e produzir algo. Produtividade é a capacidade, vamos chamar assim, que a sua empresa tem ou não, de produzir esse mesmo algo no menor tempo possível com a melhor utilização, com a melhor utilização dos recursos que você tem disponível. Para passar uma linha de régua e simplificar tudo isso, que são conceitos aí, o resumo simplesmente efetividade e produtividade da sua empresa é simplesmente a capacidade que a sua empresa tem, você enquanto profissional, você enquanto empresa, de fazer o que tem que ser feito, utilizando da melhor maneira possível os recursos que você tem, sem desperdiçar eles. Tá? Então aí é tempo, espaço, pessoas, dinheiro, matéria-prima e tudo mais. É fazer o que tem que ser feito no menor espaço de tempo possível, com a maior qualidade possível. Basicamente é isso que a gente está falando aqui para definir efetividade organizacional. Qual que é a dificuldade de medir algumas coisas? A gente pode medir a quantidade de matéria-prima usada, pode medir o tempo, pode medir a utilização, o desgaste dos materiais, das máquinas e dos equipamentos. Mas quando a gente vai falar de pessoas, a gente tem uma dificuldade que é medir o impacto do desempenho de um funcionário de uma empresa. Não é uma tarefa muito fácil. Isso porque nós estamos tentando medir algo que é intangível. Isso é tangível, o celular ele tem medidas, tem, tanto de largura por tanto de comprimento, mas empenho de uma pessoa eu não consigo medir, não consigo quantificar. Tem algumas medidas aproximadas, mas eu não consigo medir da mesma maneira que eu meço aqui. Ou seja, 1 quilo eu sei que é 1 quilo aqui e é 1 quilo na China. Desempenho, ou melhor, empenho pessoal
é diferente aqui, é diferente na China, tá? Só que, para a gente conseguir medir ou chegar numa maneira de entender isso, existem 6 indicadores que eles podem te ajudar muito a prever a efetividade e a produtividade da sua empresa. Então, e esses indicadores podem te ajudar justamente a medir ou entender esse intangível, né? E aí, obviamente, você vai poder agir sobre esses indicadores, você vai poder tomar ações para melhorar desempenho, para melhorar a produtividade, para melhorar engajamento e, consequentemente, melhorar o desempenho, lucratividade e tudo mais da sua empresa. Vamos entender agora quais são esses 6 indicadores. O primeiro, que eu acho que é importante que você fique atento aí, são as características dos funcionários, as características das pessoas. Ou seja, o perfil das pessoas, o perfil de funcionários que você tem na sua empresa. O que eles têm de conhecimento? Pode ser formal, né, escolaridade, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação e etc. Pode ser o conhecimento da atividade em si, né, a experiência. A habilidade, né, o quanto a pessoa sabe fazer aquilo que ela conhece. Ou seja, eu conheço uma receita de bolo, não significa que eu saiba fazer um bolo. É bem diferente pegar as receitas e misturar da maneira certa. Então, conhecimento é uma coisa, habilidade é outra. E atitude, é o quanto a pessoa quer fazer um bolo. Putz, eu até quero aprender a fazer um bolo, facilita o desenvolvimento da habilidade. Então, o primeiro item aí são as características dos seus funcionários para você ficar de olho. O que eles têm de conhecimento e qual é o nível, o que eles têm de habilidade e qual é o nível e o quanto eles querem fazer o trabalho que você contratou eles para fazer. E, obviamente, isso tudo precisa estar junto aí, né? Que é a capacidade que as pessoas têm de aplicar isso tudo no local de trabalho. O item número 2 é a equipe, né? Ou seja, é a capacidade que cada um desses funcionários, cada um desses indivíduos aí na sua empresa tem de trabalhar juntos, de trabalhar de uma maneira integrada, de trabalhar melhorando ou auxiliando a gerar melhores resultados com base no trabalho da outra pessoa. Numa linha de produção, isso é muito comum, ou seja, o trabalho de uma pessoa depende da outra, né? Então, sei lá, tem a fase de corte, depois tem a fase da montagem, vamos imaginar uma indústria, uma fábrica de roupas, né? Têxtil. A fase do corte, depois tem a fase da montagem, ou seja, pega esses diferentes cortes e monta, e depois tem a fase de acabamento. Se o corte não faz bem o trabalho, vai ficar mais difícil para montar, que vai ficar mais difícil para fazer o acabamento. Então aí a gente precisa olhar a nível de equipe, ou seja, os indivíduos individualmente e também os indivíduos interagindo entre si no trabalho para atingir o objetivo. O item número 3, bati no microfone. O item número 3 é a liderança, ou seja, qual é o nível de habilidade que um líder, um gestor, um gerente, um supervisor tem para conduzir essa equipe e essas pessoas para gerar os resultados que precisam ser gerados. Aí é um outro item, aí é o item número 3, para a gente começar a entender, né, dos nossos indicadores e medir isso, ou pelo menos ter uma ideia aproximada do que fazer. Se a gente tem pessoas altamente qualificadas que formam uma boa equipe, mas um líder que não sabe conduzir isso, você não vai ter efetividade nem produtividade na sua empresa, tá? Então, vale a pena ficar de olho aí. Outro item, o item número 4, são os processos. E, basicamente, por processos, é o quanto, ou qual é o nível, né? Ou de que maneira esses processos que existem na sua empresa, ou que não existem, né? A não existência de um processo deixa as pessoas fazendo as coisas da maneira como elas acham que devem fazer, e isso necessariamente não é a melhor forma, né? Por isso é importante olhar para os processos, mas o quanto esses processos, a existência deles ou não, facilita a realização do trabalho das pessoas, das equipes e da liderança. Tá? Porque imagine que a gente tem um processo que não funciona, sabe? Um processo que está errado, tem coisas que deveriam estar em outro lugar. A gente, sei lá, começa pelo acabamento sem ter a coisa cortada, não tem como, né? Então, se o processo não está organizado, você pode ter um ótimo líder, você pode ter uma ótima equipe, ótimos funcionários individuais, mas o seu processo é ruim, não vai funcionar. Você não vai ter uma empresa efetiva, nem uma empresa produtiva. Um outro item para você ficar de olho aí é bem-estar no trabalho. Tá? O que quer dizer com isso? É o quanto as pessoas se sentem bem fazendo o trabalho que elas têm que fazer na sua empresa. E por que isso é importante? Vamos imaginar que você tem uma pessoa que não está se sentindo bem. Ela está, sei lá, doente, está gripada. Tá? Por mais que a gente esteja aí num momento delicado para falar nisso, mas vamos imaginar o seguinte. Você provavelmente, ao longo da sua vida, já deve ter tido uma gripe quando era criança, quando era adolescente, ou mesmo no início da sua carreira. Você não consegue trabalhar de uma maneira legal, assim, produtiva, querendo. Você só quer ficar em casa quieto, tomando seu remédio, descansando para melhorar. Então, bem-estar influencia
na efetividade, na produtividade das pessoas. Bem-estar físico, né? Elas estão sentadas num local fisicamente adequado, estão trabalhando num local e numa postura fisicamente adequada, elas estão se sentindo bem fazendo o trabalho que elas têm que fazer. Se a sua liderança é capaz de motivar essas pessoas, de entender, de conversar, de estimular ou não. Bem-estar no trabalho, quanto pior é o bem-estar no trabalho, pior tende a ser o desempenho das pessoas, das equipes, da liderança, da empresa como consequência. E aí sim, problema para todo mundo. E o item número 6 é a cultura e a inovação. Putz, o que é isso, Alessandro? Bom, é simplesmente o quanto a cultura da sua empresa ela facilita e ela estimula as pessoas a desenvolver comportamentos novos, positivos, novas maneiras de fazer o trabalho, novas melhorias de processo, ao invés de, digamos assim, podar essas pessoas, de contrariar essas pessoas ou de diminuir qualquer movimento de melhora que exista por parte das pessoas. E quando a gente fala de cultura, é o jeito que a empresa tem de trabalhar, é o jeito que as pessoas têm de se comunicar, é o jeitão da empresa, tá? Algumas culturas favorecem a inovação, e quando a gente fala de inovação é fazer as coisas de uma maneira diferente, basicamente é isso. E quando a cultura não favorece a inovação, dificilmente as pessoas vão utilizar a capacidade criativa para melhorar processo, por exemplo. E se não há uma melhora de processo, se o processo está desorganizado, as pessoas não vão ser produtivas. Se as pessoas não vão ser produtivas, talvez a liderança vá cobrar mais dessas pessoas. E por cobrar mais das pessoas e as pessoas sabendo que poderia ser feito algo de uma maneira diferente e melhor, mas não conseguem colocar em prática porque a cultura da empresa não deixa, elas não vão se sentir bem no trabalho. E aí a gente tem os níveis de bem-estar no trabalho mais baixos. Isso vai gerar problemas das equipes e que vai se traduzir em baixa efetividade, baixa produtividade, problemas financeiros, lucro, briga, enfim, estresse para você na sua empresa. Entendeu como essas coisas funcionam? A gente olhou elas individualmente aqui, quase que como uma listinha. Mas elas não funcionam separadas, tá? Elas estão sempre se mexendo, né? Se você mexe nas características dos funcionários, você vai gerar impactos em outras áreas. E aí, minha sugestão final para você é que você seja capaz de entender isso e principalmente agir em cima disso, né? Não é uma relação causa e efeito muito clara. O que a gente tem é, se isso não acontecer, não vai ter melhor desempenho. Então, é importante que você fique ligado aí, fique de olho nisso, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui no RH Academy. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva agora, que sempre tem conteúdo novo sobre gestão de pessoas, recursos humanos e tudo mais. Inscreva-se no site, deixe seu comentário, seria muito legal saber a sua opinião sobre o conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, é a recompensa que eu ganho por produzir conteúdos assim. Não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, tem conteúdo muito legal lá no site e o site está com uma cara nova, tem novidades lá, beleza? Eu te vejo no próximo conteúdo, até mais, tchau!